passo a palavra ao doutor Matheus Maier Milanês, que falará pelo denunciado Augusto Heleno Ribeiro, pelo prazo regimental de 15 minutos. Vossa Senhoria tem a palavra, doutor Matheus. Peguei daqui mesmo. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor professor e doutor Paulo Gonet, colegas de trincheira, serventuários e serventuárias desta casa, assessores e assessoras e demais espectadores. Eu gostaria de iniciar minha sustentação com uma citação que muito me inspira de Santo Agostinho, onde ele fala que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem, excelências, a mudá-las. Então, movido por essas palavras que falam em nome de Augusto Heleno. E minha sustentação será breve. Pautarei em 3 pontos principais. Primeiro, sobre a impossibilidade de divisão deste processo. O segundo, sobre a necessidade do acesso à íntegra das provas e não aos informes de polícia judicial. E terceiro, sobre a inépcia e falta da justa causa para com o senhor Augusto Heleno. Inicialmente, começo apontando que esta defesa técnica não desconhece o entendimento da Casa de que é possível sim o fatiamento em caso de ações penais públicas, sendo que o Código de Processo Penal versa sobre queixas-crime, ou seja, ações penais privadas. Entretanto, excelências, nesse caso nós temos um ponto crucial. Os fatos são exatamente os mesmos. As denúncias apresentadas pela ilustre Procuradoria-Geral da República são as mesmas, alterando-se quem? Os denunciados, com base nos núcleos que a própria Procuradoria da República aponta. Então, qual é o problema que nós podemos ter permitindo o fatiamento? Nós podemos ter que no processo A, tal fato fique provado, e no processo B, fique provado que tal fato não existiu. Então, vejamos, um indivíduo há de ser condenado num processo por um fato que existiu, ministra Carmen Lúcia, e no outro processo, ministro Flávio Dino, um sujeito seja absolvido porque tal fato não ficou comprovado que não existiu. Nós teremos sentenças antagônicas e discordantes sobre o mesmo conjunto fático. Lembrando que a denúncia é a mesma, mudando somente os denunciados. Meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial, com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Estas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreito processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a estes elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião, com todas as vênias, da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. E, por fim, excelências, eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O Augusto Heleno não falou absolutamente nada e não se manifestou.
E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repise-se, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação deste suposto grupo criminoso? Não há. Não tem uma comprovação nos autos que fale que esta agenda foi o documento. Não há um depoimento, não há uma conversa de áudio, não há uma ligação, não há um WhatsApp, um e-mail, não há nada. Isso é, com todo respeito ao professor Paulo Gonet, uma ilação do Ministério Público. Mas eu sigo. A PGR ainda fala que existiria uma, abre aspas, perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Essa perfeita sintonia se trata do documento já falado pelo advogado, onde há similaridade com o conteúdo, com base numa linha da agenda. Isso é perfeita sintonia, senhores? Senhora, com toda a mais forçosa vênia, a meu entendimento, perfeita sintonia é quando há igualdade. Identicamente foi encontrado todos esses documentos, olha só, essa gama de documentos, todos são idênticos. Então, os senhores e as senhoras estão dizendo que da gama de documentos todas que foram encontradas, de laudos e afins, uma linha de uma página e um documento que versam sobre um assunto é perfeita sintonia? E ainda sobre a agenda, a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas, ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. E aqui eu me recordo muito, senhores e senhora, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão e eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa, o que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Só que com todas as vênias, a ilustre Procuradoria-Geral da República, ela se esquece de alguns elementos, que aqui vou elencar. Vamos lá. Primeiro, o celular do denunciado foi apreendido e sua senha fornecida à autoridade policial. Vejamos que nós não tivemos acesso a isso. Nada foi falado sobre o telefone dele. Os duas principais testemunhas de acusação, General Freire Gomes, então comandante do Exército, e Brigadeiro Batista Júnior, em nenhum momento colocam Augusto Heleno em qualquer reunião. Em nenhum momento falam que o senhor Augusto Heleno convocou alguém a participar da empreitada, mandou mensagem para alguém, que alguém falou com eles, ou seja, completamente desconhecido. Não é em nenhum momento colocado que ele teria incitado, provocado, conclamado ou agido por qualquer meio a fazer algo. Ademais, com todas as vênias novamente, esquece-se a Procuradoria-Geral da República que a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi coordenada pelo então GSI e ministro Augusto Heleno, que correu de forma escorreita, sem intercorrências, com toda a segurança, tanto que empossado está o atual presidente. Esquece também a Procuradoria-Geral da República, com todas as vênias, que não há uma simples menção do general Heleno a respeito desses acampamentos na frente dos QGs. Não há uma participação do general Augusto Heleno, e muito menos visita dele a qualquer acampamento que o seja. Esquece-se também a Procuradoria-Geral da República que Augusto Heleno disse, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8, de que ele respeitava o resultado das eleições e que ele respeitou o resultado das eleições. E aqui, excelências, eu trago um último elemento de prova, na verdade, o principal meio de prova deste processo, que é a delação premiada de Mauro Cid. E uma busca rápida, olhando todo o seu depoimento, eu acho o trecho que menciona Augusto Heleno, e aqui eu peço especial atenção dos senhores e da senhora. Abro aspas. E o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que até pela idade, ele falava um monte de coisa, que tem nos vídeos aí das coisas, e ia embora. Então, peço atenção. Eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Eu repiso, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Então vamos lá, senhores e senhora. Como que nós vamos falar que ele fazia parte do núcleo crucial da organização criminosa, sendo que,
Ele não está em nenhuma reunião a ser tratada diretamente sobre esse assunto. Não fala abertamente sobre isso. 2. Não tem uma sequer mensagem de texto dele, áudio, conversa que o seja, abordando esse assunto para qualquer investigado, testemunho que o valha. 3. Sequer é mencionado na alegada trama golpista e até esquecido, com todas as vênias, na sustentação oral. 4. Organizou e planejou a posse do atual presidente, que transcorreu de forma clara e tranquila. E, por fim, o principal meio de prova deste procedimento, que é a delação premiada. O delator diz, ipsis literis, que nunca viu uma ação operacional ou de planejamento. Ou seja, Augusto Heleno não organizou e não planejou absolutamente nada. E não sou eu que estou dizendo, é o delator que está apontando isso. Nós temos conhecimento como defesa técnica de que o standard probatório para o recebimento da denúncia é rebaixado, mas ele não pode ser colocado ao chão, excelências. Vejamos aqui que as provas militam no sentido contrário da versão ministerial. As provas esquecidas pela Procuradoria-Geral da República atestam o contrário. A completa ausência de material probatório que Augusto Heleno fez alguma coisa. Quem ele conclamou? Os generais falam que não. Com quem ele falou? Não há. Ele publicou? Não tem. Ele esteve nos acampamentos? Não esteve. Ou seja, todos os elementos esquecidos apontam em sentido contrário, senhor presidente. Então, a conclusão a que se chega é que não há como apontar por nenhum elemento que ele seria participante do núcleo crucial da organização criminosa. Pelo contrário, as provas infirmam esse ponto. Com base nisso, a defesa pede que a denúncia seja rejeitada, seja pela falta de justa causa ou seja pela sua inépcia com relação ao senhor Augusto Heleno. Muito obrigado, senhor presidente.